Você já imaginou como Deus age no exato limite da impossibilidade humana? Já percebeu que, muitas vezes, Ele espera o momento em que todos os recursos falham para revelar sua fidelidade de forma incontestável? Em Gênesis 21, finalmente testemunhamos o cumprimento da promessa mais esperada, mais improvável e mais marcante da história de Abraão, o nascimento de Isaque. Depois de décadas de espera, depois de dúvidas, risos, lágrimas e caminhos alternativos, Deus mostra que sua palavra não falha, mesmo quando tudo parece contrário. Este capítulo revela lições profundas sobre promessa, fé, tempo divino, restauração e propósito. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais emocionantes de toda a narrativa bíblica. Quando abrimos Gênesis 21, encontramos um dos momentos mais aguardados desde que acompanhamos a jornada de Abraão. Aqui não estamos apenas diante do nascimento de um filho. Estamos testemunhando o exato instante em que o impossível se curva diante da palavra de Deus. O texto começa com uma frase simples, porém carregada de força espiritual. O Senhor visitou a Sara, como havia dito, e fez o Senhor a Sara como havia prometido. Essa declaração é um lembrete poderoso de que Deus não esquece promessas, não se atrasa, não muda, não volta atrás. Ele cumpre exatamente o que diz, no tempo que Ele escolhe, da forma que Ele determina. E esse cumprimento não depende da lógica humana, da força física ou da capacidade natural. Sara concebe e dá à luz Isaque quando Abraão tinha 100 anos. 100 anos. Um número que por si só já é suficiente para desfazer qualquer dúvida sobre o caráter sobrenatural desse acontecimento. Deus esperou até que Abraão e Sara não pudessem mais recorrer a nenhum tipo de força natural. Ele esperou até que o corpo não fosse mais capaz, até que a esterilidade de Sara estivesse consolidada como definitiva, até que o ciclo da vida humana tivesse vencido todas as possibilidades. Por quê? Porque Deus não divide sua glória com a capacidade humana. Ele escolheu cumprir sua promessa de maneira tão extraordinária que ninguém pudesse dizer que foi acaso, força, juventude ou fertilidade. Foi Deus. Apenas Deus. Quando Isaque nasce, Sara declara algo profundo. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. Esse riso não é apenas de alegria. É um riso que carrega libertação, surpresa, incredulidade transformada em adoração. É o riso de quem esperou muito, duvidou algumas vezes, andou por caminhos errados, sofreu com o silêncio e, finalmente, viu a promessa se materializar. O nome do menino é Isaque, que significa justamente riso. Deus transforma o riso de dúvida de Gênesis 18 no riso de celebração de Gênesis 21. O que antes era expressão de incredulidade, agora se torna testemunho vivo de que Deus faz o impossível. A narrativa continua mostrando que Abraão circuncida Isaque no 8º dia, conforme Deus havia ordenado em Gênesis 17. Esse detalhe reforça algo essencial. Promessas se cumprem, mas requerem responsabilidade espiritual. Deus faz a parte dele, mas o homem deve responder com obediência. Abraão continua fiel. Ele obedece. Ele honra a aliança. Ele sela a vida de Isaque dentro do pacto eterno que Deus estabeleceu. Isso nos lembra que toda promessa cumprida precisa ser acompanhada de consagração, alinhamento e compromisso. Deus entrega, mas nós precisamos manter. O texto também nos mostra que Isaque cresce, é desmamado nesse dia de celebração. Algo acontece que muda drasticamente o destino de toda a história que viria depois. Ismael zomba. O texto bíblico não traz detalhes explícitos sobre a natureza dessa zombaria, mas a palavra usada sugere desprezo, desrespeito, talvez até provocação ou humilhação. Mas o ponto central é que esse ato revela conflito espiritual entre descendências. Não é apenas um desentendimento entre irmãos. É a manifestação visível de duas linhagens com propósitos diferentes, duas heranças espirituais em rota de colisão. Sara percebe isso imediatamente, e sua reação é intensa. Ela pede que Abraão expulse Agar e Ismael. Esse pedido, à primeira vista, parece duro, severo, até mesmo injusto. Mas aqui precisamos compreender o que está em jogo.
O cumprimento da promessa não poderia coexistir com uma autoridade alternativa ou com uma ameaça espiritual dentro da mesma casa. Deus havia dito que Isaque seria o herdeiro da promessa. Ismael, embora abençoado e amado, representava uma construção humana, um plano alternativo, uma solução elaborada pela ansiedade e pela dúvida. Deus não permitiria que Isaque crescesse sob uma influência que desvirtuasse seu propósito. Abraão se entristece profundamente com a situação. E é nesse ponto que vemos a sensibilidade divina. Deus não ignora o sofrimento emocional de Abraão, nem despreza sua dor de pai. Pelo contrário, Deus o conforta, dizendo: "Não te pareça duro o que Sara te pede, atende à voz dela." Aqui entendemos que a decisão não estava baseada apenas em sentimentos, mas em destino. Deus confirma que Isaque é a linhagem da promessa, mas também garante que Ismael será abençoado, será grande, será pai de uma nação poderosa. Deus não abandona Agar e Ismael, mas direciona a história conforme seu propósito eterno. Esse episódio nos revela uma verdade profunda sobre a caminhada espiritual. Aquilo que nasce da promessa não pode ser governado por aquilo que nasceu da impaciência. Muitas vezes queremos misturar o que Deus prometeu com aquilo que construímos por conta própria. Mas chega um momento em que o próprio Deus coloca separação. Ele corta, remove, distancia, reposiciona. Não porque odeia o que nasceu fora do tempo, mas porque ama o que nasceu dentro do propósito. Isaque simboliza o plano divino. Ismael simboliza o plano humano. E, no auge desse conflito, Deus deixa claro que a promessa sempre prevalece. Enquanto seguimos lendo o capítulo, vemos que Agar e Ismael são enviados ao deserto. O deserto não é punição, é transformação. E ali, no ponto em que toda a esperança parecia perdida, Deus abre os olhos de Agar para ver um poço de água. Esse detalhe é profundo. Ela não cria o poço. O poço já estava lá. Assim como a promessa de Isaque já existia antes do nascimento, o socorro para Agar já existia antes de ela perceber. Às vezes o deserto é apenas o lugar onde Deus nos faz enxergar aquilo que sempre esteve ao nosso alcance, mas que a aflição emocional escondia. O capítulo continua revelando que Deus permanece com Ismael, cuida dele, levanta-o como grande arqueiro no deserto e cumpre a promessa feita anteriormente. Isso revela o caráter de Deus. Ele não abandona ninguém. Ele honra até mesmo aquilo que não estava no plano original, mas nasceu sob sua permissão. Contudo, ele nunca permitirá que aquilo que nasceu fora do propósito domine o que nasceu dentro dele. A primeira parte deste capítulo nos confronta com uma verdade séria. Deus cumpre o que promete, mas ele também separa, poda, corrige e reposiciona para que sua promessa floresça sem contaminação. O nascimento de Isaque é mais do que um milagre. É o início de um novo ciclo na história da fé. Quando continuamos a analisar Gênesis 21 depois da saída de Agar e Ismael, percebemos que o capítulo não é apenas sobre o nascimento de Isaque, mas sobre como Deus lida com promessas e destinos diferentes dentro de uma mesma história. O foco agora se volta para o deserto, onde Agar e Ismael enfrentam um dos momentos mais desesperadores de suas vidas. Agar, em profunda angústia, coloca seu filho debaixo de um arbusto e se distancia para não vê-lo morrer. Essa cena é carregada de emoção e simbolismo espiritual. O deserto expõe nossa fragilidade e revela nossa dependência total de Deus. Agar tenta afastar a realidade, mas Deus se aproxima. Ela tenta evitar a dor, mas Deus encara a situação com ela. O choro de Ismael sobe aos céus, e a resposta divina é imediata. O anjo do Senhor chama Agar pelo nome, lembrando que Deus não se esquece sequer daqueles que foram enviados para longe. Ele a consola, trazendo uma palavra que muda destino. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Isso revela que Deus não apenas escuta orações articuladas, mas escuta lágrimas, gemidos, dores silenciosas. O anjo continua e ordena que Agar se levante, fortaleça o menino e prossiga, porque Deus tem uma promessa específica para Ismael. Ele se tornará uma grande nação. O que acontece em seguida é extraordinário. Deus abre os olhos de Agar. O poço já estava ali, mas ela não conseguia vê-lo. Isso nos ensina que, muitas vezes, a solução de Deus já existe,
mas nossa mente está tão dominada pelo medo que não conseguimos enxergar. A revelação não é a criação do recurso, mas a percepção dele. Quantas vezes o deserto nos cega? Quantas vezes o desespero limita nossa visão espiritual? Agar vê o poço, pega a água, salva Ismael e encontra, naquele poço, um sinal de que Deus estava com eles mesmo fora da casa de Abraão. Ismael cresce no deserto, se torna um arqueiro e passa a habitar em Parã, uma região árida e selvagem. O fato de Agar conseguir uma esposa egípcia para Ismael reforça sua conexão cultural com suas origens e, ao mesmo tempo, mostra que mesmo longe da promessa principal, Deus continua tecendo destinos. Aqui entendemos que nem todos fazem parte da linhagem da promessa, mas todos fazem parte do cuidado divino. Deus não abandona Agar, não abandona Ismael, não ignora seus sofrimentos. Ele apenas os reposiciona porque os caminhos de Ismael não poderiam interferir nos caminhos de Isaque. Duas histórias, dois propósitos, duas direções determinadas pela mão soberana de Deus. Enquanto isso, a narrativa retorna para a casa de Abraão, mostrando que a vida continua e que o nascimento de Isaque estabelece uma nova atmosfera espiritual. Uma das partes mais profundas de Gênesis 21 é a declaração de Sara. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Essa frase é um testemunho poderoso. Aquilo que ninguém acreditava aconteceu. Sara não apenas concebe, mas amamenta. Isso mostra que Deus não entrega bênçãos incompletas. Ele não dá um filho sem dar também força, capacidade, saúde e estrutura para cuidar dele. Quando Deus cumpre, ele cumpre por inteiro. Esse detalhe reforça que a promessa de Deus não é apenas simbólica. Ela é prática, é funcional, é completa. E é diante desse novo ciclo que o capítulo nos conduz para outro momento importante: a aliança entre Abraão e Abimeleque. Esse episódio, que pode parecer desconectado à primeira vista, revela uma verdade espiritual profunda. Abimeleque, o mesmo que anteriormente havia tomado Sara por engano, agora reconhece visivelmente que Deus é com Abraão em tudo o que ele faz. Não é Abraão que diz isso. Não é Abraão que exibe sua fé. Abimeleque enxerga. Aqui vemos um princípio poderoso. Quando Deus levanta alguém, até aqueles de fora percebem. As bênçãos, a prosperidade, a proteção e a presença de Deus na vida de Abraão são tão evidentes que até reis estrangeiros reconhecem. E quando o mundo vê Deus na vida de alguém, alianças são formadas, portas se abrem e inimigos se tornam aliados. Abimeleque propõe um pacto de paz com Abraão, o que mostra respeito, temor e reconhecimento da mão divina sobre ele. Abraão aceita, mas antes resolve uma questão pendente: o poço que seus servos haviam cavado, tomado pelos servos de Abimeleque. Mais uma vez o cenário de um poço aparece no capítulo. Poços representam vida, sustento, promessa e continuidade. Ao reivindicar o poço, Abraão está garantindo sua herança territorial e afirmando que a promessa que Deus lhe deu incluía provisão constante. Eles fazem um juramento em Berseba, lugar que se tornaria um marco espiritual e geográfico para gerações futuras. O nome Berseba significa Poço do Juramento ou Poço das 7 Ovelhas, e se torna símbolo do pacto entre Abraão e Abimeleque. Nesse processo, vemos que Deus não apenas cumpre promessas espirituais, mas também estabelece a Abraão socialmente, economicamente e territorialmente. Cada passo é cuidadosamente guiado. Cada detalhe é costurado pela mão divina. Nada na jornada de Abraão acontece ao acaso. A promessa envolve descendência, mas também envolve terra, proteção, alianças e reconhecimento público. Deus não faz as coisas pela metade. Quando ele estabelece alguém, ele estabelece em todas as áreas. O capítulo termina mostrando Abraão plantando um tamarisco em Berseba e invocando o nome do Senhor, o Deus eterno. O plantio de uma árvore simboliza permanência, raiz, futuro e estabilidade. Em contraste com o deserto de Agar e Ismael, Abraão planta algo que representa vida contínua. Isso mostra que Deus trabalha simultaneamente em múltiplos cenários. Enquanto um se fortalece no deserto, outro cria raízes em terra de promessa. Deus é capaz de conduzir destinos paralelos sem perder nenhum deles de vista. Abraão permanece na terra dos filisteus por muitos dias.
Isso revela que a promessa não é apenas de passagem, é de permanência. Deus estabelece Abraão onde ele quer e o mantém ali porque está construindo algo que vai atravessar gerações. Gênesis 21. Portanto, não é apenas um capítulo sobre nascimento. É um capítulo sobre cumprimento, separação, propósito, destino, restauração e organização divina da história humana. Deus está colocando cada peça no lugar para que seu plano eterno se cumpra perfeitamente. Ao refletirmos sobre tudo isso, percebemos que Gênesis 21 nos ensina sobre o tempo perfeito de Deus e sobre como ele trabalha simultaneamente em nossos milagres e em nossas crises. Ele abre úteros estéreis e abre poços no deserto. Ele transforma risos de incredulidade em risos de alegria. Ele separa o que não serve mais e fortalece o que faz parte do propósito. Ele cuida do que está na promessa e não abandona o que está fora dela. Ele fecha ciclos, abre novos e se move de forma silenciosa e poderosa, conduzindo cada etapa da história. E assim encerramos este estudo poderoso de Gênesis 21, um capítulo que revela que Deus cumpre promessas no tempo certo, abre caminhos no deserto, organiza destinos separados e transforma cada lágrima em direção futura. Aqui aprendemos que o riso de Sara não é apenas alegria, mas testemunho, que Agar não foi esquecida, que Ismael não foi abandonado, e que Abraão continua crescendo, avançando e sendo estabelecido pela mão divina. Se este estudo falou com você, te edificou ou te trouxe clareza espiritual, não saia sem deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a alcançar outras vidas. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte desta jornada bíblica profunda onde cada capítulo se torna uma revelação transformadora. Se você ama estudos bíblicos profundos, revelações capítulo por capítulo e mensagens que transformam o entendimento, então este é o seu lugar. Inscreva-se e caminhe conosco através das Escrituras. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um dos capítulos mais impactantes de toda a Bíblia. Gênesis 22, o sacrifício de Isaque, a prova que revela o coração de Deus e o coração de Abraão. Prepare-se para entender por que Deus pediu Isaque, o significado profético por trás da subida ao monte, o paralelo com Cristo, e a revelação escondida no Deus proverá para si o Cordeiro. Vai ser simplesmente poderoso. Tudo de bom e até o próximo vídeo.